O curso profissionalizante de Maurício Bacar tem por objetivo transmitir esta milenar arte e ciência com uma ferramenta prática de autoconhecimento e de compreensão das leis universais. A energia cósmica chega até nós através do prisma dos planetas. Conhecendo estas energias, podemos ver a tendência energética de todas as coisas. Analisando os mapas astrais, podemos nos tornar mais conscientes sobre nós mesmos. Podemos ajudar outro ser humano a se tornar mais autoconsciente. O universo é uma grande dança cósmica que passa através de nós. Mostrar ao ser o significado de sua vida é o que de mais importante a astrologia pode fazer. Então vamos lá, começo com uma primeira frase aqui de Tomás de Aquino. Os corpos celestes são causa de tudo o que sucede neste mundo sublunar. O mundo sublunar entendemos por a nossa experiência aqui no nosso planeta. Pois influenciam diretamente nas ações humanas, se bem que nem todos os efeitos que produzem sejam inevitáveis. Nós sabemos da interação que existe entre espírito e matéria. E sabemos que esse impacto entre espírito e matéria, ele também se manifesta no ser humano. Agora, há pessoas que tendem mais para a matéria, há pessoas que tendem mais para os aspectos espirituais. Aqueles seres humanos que têm um controle maior sobre o seu aspecto material, aqueles seres humanos que a manifestação divina é um pouco maior, esses vão ser, como ele diz aqui, menos influenciados por essas tendências astrológicas. Não quer dizer que eles vão escapar das influências astrológicas, mas a influência é muito menor porque eles têm já um maior domínio sobre o seu aspecto material, desde o veículo mais denso até o veículo mais sutil da sua personalidade. O mais denso, o seu corpo físico. Depois, um aspecto mais sutil, a vitalidade ou energia. Depois nós temos as emoções, o aspecto astral e o mais sutil, o mais difícil de dominar, o veículo mental. Tudo isso aqui seria matéria. Matéria que vai vibrando em níveis cada vez mais rápidos, cada vez mais sutis. E como falamos, quando o ser humano traz à tona as suas virtudes, os seus aspectos chamados de espirituais, ele tem um maior domínio sobre isso e recebe menos influência destas tendências dos astros. Uma frase de Helena Blavatsky, citando Paracelso. Paracelso e sua doutrina da influência magnética exercida pelas estrelas e pelos planetas sobre toda criatura viva, vegetal ou mineral da Terra. Esses astrólogos antigos também faziam um vínculo direto entre pedras e os astros, entre plantas e os astros. Tudo, haveria uma correspondência entre as coisas aqui do microcosmos com estes astros do macrocosmos. E Arthur Powell, num livro muito interessante que fala sobre a nossa ferramenta mental, na verdade, o método da natureza é infinitamente superior a tudo quanto a vivacidade da imaginação do homem jamais pôde oferecer em seu lugar. Aqui ele falando dessa grande sabedoria contida na mãe natureza. Muitos filósofos afirmam que se queimassem todos os livros, se destruíssem todas as escolas filosóficas e esotéricas, ainda assim, se existissem buscadores e buscadoras que olhassem para a natureza, dessa forma eles poderiam recomeçar de novo a sua busca, poderiam continuar com a sua busca, porque está aí tudo que nós precisamos. A natureza
tem tudo o que o ser humano precisa. E Leonardo da Vinci nos diz o seguinte: tudo se relaciona com tudo. Leonardo da Vinci é um caso muito interessante. O que chegou para nós de obras de Leonardo da Vinci não seria talvez nem a metade do que ele teria escrito, desenhado, pintado. E essas obras de Leonardo da Vinci, esses diários de Leonardo da Vinci, contêm muitas reflexões. São os chamados diários de Leonardo da Vinci. E uma das reflexões que ele faz: tudo se relaciona com tudo. Falamos antes que estamos num universo, um verso único, onde tudo está relacionado, tudo está coeso, tudo está unido pelo aquele princípio fundamental que vimos antes, que seria o amor. E Pitágoras diz o seguinte: a unidade é a lei divina, a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo. Sobre a unidade já comentamos, sobre a evolução também, ou seja, um dos princípios herméticos é de que tudo vibra. Um átomo vibra, tudo vibra, desde o movimento dos astros num sistema solar, uma galáxia vibra, tudo está vibrando, nada está parado. Aquele ser humano que também não vibra, ou seja, aquele ser humano que não quer evoluir, naturalmente o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer, porque ele não está vibrando, ele não está se movimentando. O movimento é um princípio básico para esse processo aqui que nós estamos falando. Evolução. Se não há movimento, não há evolução, porque tudo vibra. E se tudo vibra no universo, é porque tudo está buscando alguma coisa. Aí nós podemos cair naquele outro assunto, que é o assunto mais complexo, complicado, profundo e misterioso, que é o tema da divindade, o tema do que seria Deus. Então, se tudo está vibrando, é porque tudo, de uma certa forma, está buscando de novo essa unidade, esse grande mistério. E Pitágoras fala: o número é a lei do universo. Pitágoras também é considerado um grande numerólogo, talvez um personagem que teria ido para o Oriente, teria resgatado esses conhecimentos numerológicos, e ele dizia: tudo foi constituído no cosmos através dos números. E os números representam energias, os números representam inteligências. E ele fala: o número é a lei do universo. E uma frase de Jâmblico, agora falando um pouco e indo para um tema que é da música das esferas, que era um tema que foi abordado por Pitágoras, ou seja, todo o planeta, no seu movimento ao redor de um sol, ele emitiria um som. Então aí nós temos a música das esferas. Se diz que o nosso planeta emitiria a nota Fá dentro do sistema solar. E cada astro teria a sua nota musical específica. Então, sobre esse tema da música das esferas, Jâmblico nos fala: servindo-se de um poder divino inefável e de difícil compreensão, Pitágoras aplicava seus ouvidos e concentrava a sua mente na sublime sinfonia do universo. E ia apenas escutando e entendendo, segundo suas manifestações, a universal harmonia e o concerto das esferas e dos astros que se movem nelas. Esta harmonia produz uma música mais plena e intensa que a terrena, pelo movimento e revolução sumamente melodioso, belo e variado, produto de desiguais e de muitos diferentes sons, velocidades, volumes e intervalos. Então é muito bacana, ter essa visão da música das esferas pitagórica, aliando esse conhecimento com os conhecimentos astrológicos, porque é uma dança, a dança dos astros, uma dança melodiosa, uma dança harmônica, ao mesmo tempo desequilibrada, mas harmônico, porque tudo tem uma função, todo movimento que aos nossos olhos pode parecer incorreto, desarmonizado, desequilibrado, no fundo, é uma busca por uma grande harmonia celeste.
Trago de novo Helena Blavatsky, nessa parte aqui nós vamos usar bastante desses conhecimentos que ela resgatou. Ela cita agora Kepler. Kepler acreditava que os corpos celestes exercem influência, favorável ou adversa, sobre o nosso destino, e que são todos dotados, inclusive a nossa própria Terra, de almas vivas e pensantes. Aqui a gente chega no tema da filosofia esotérica para falar sobre a seguinte questão. Essas obras que Helena Blavatsky nos traz e muitas outras falam que sim, planetas, sóis, galáxias, ninhos de galáxias são animados por espíritos, por uma força, uma espécie de motor que anima esses astros, que anima estes sóis, que anima essas galáxias. E ela está falando aqui, né? Almas vivas e pensantes. Mas claro, como nós vamos ver mais para frente, nós não podemos comparar uma consciência, uma força, um motor que anima, por exemplo, um ser humano com um motor que anima um sol. Ou queremos comparar um motor que anima um sol com um motor que anima um gato, um cachorro. São coisas distintas, são níveis de manifestação distintos, são níveis de percepção e consciência diferentes. Tudo dentro deste grande universo. E aqui de novo, Kepler acredita firmemente que cada planeta é a sede de um princípio inteligente, que todos são habitados por seres espirituais, que exercem influência sobre outros seres que habitam esferas mais grosseiras e materiais do que a sua própria e especialmente sobre a nossa Terra. Isso aqui também é muito interessante. Então não seria o corpo físico do planeta que exerceria uma influência na humanidade ou na Terra ou na nossa própria vida interior. Seriam esses seres divinos, podemos chamar de anjos, de hierarquias, como quisermos. São essas forças sutis desses astros que exercem influência em corpos mais densos do que os deles. Mas então tudo no cosmos estaria habitado por seres divinos, seres espirituais? Segundo a filosofia esotérica, sim. E agora trago uma frase desse autor aqui que eu particularmente gosto muito. Já li muitos livros dele e sempre busco adquirir algum novo livro sobre astrologia de acordo a esse autor. E ele fala: o estudo da astrologia enquanto instrumento do autodesenvolvimento e do autoconhecimento baseia-se não em novas descobertas, mas numa penetração mais profunda naqueles poucos princípios antigos já conhecidos. Então hoje, os astrólogos atuais e astrólogas atuais estão aprofundando coisas que os antigos já sabiam. Pode ser que nós estamos redescobrindo coisas que eles já sabiam, mas que num momento histórico se perdeu. Vamos pegar a nossa experiência pessoal. Muitas vezes nós temos alguns lapsos de memória, né? Nós caímos nos mesmos erros, nós participamos de experiências desagradáveis que nós não precisávamos passar porque nós já passamos por algo similar. Mas por falta de consciência nós voltamos a cair de novo naquele erro. A humanidade também teria esses lapsos de memória, porque a humanidade é concebida como um grande ser vivo, um grande organismo, e ela também tem as suas perdas de memória. E no caso da astrologia, é um desses aspectos. A astrologia, ela aparece, ela desaparece, ela volta com força total e some. Se nós analisarmos pelo ponto de vista astronômico, né? Na Idade Média, o Sol já não era mais o centro do sistema. O centro do sistema era a Terra. E depois voltou de novo o Sol a ser o centro do sistema. Então a gente vê esse pêndulo, essa perda de memória que a humanidade às vezes tem.